Olá pessoal, eu sou o professor Vlad e nesse vídeo nós daremos continuidade aos exemplos de progressão geométrica que já havíamos começado no vídeo anterior, ok? Lá no vídeo anterior nós tínhamos visto um exemplo calculando o valor do último termo e um outro exemplo calculando o valor do primeiro termo. Neste vídeo nós iremos ver um exemplo de cálculo da razão e um exemplo do cálculo do número de termos, certo? Então aqui está, só para lembrarmos, a fórmula, o que significa cada um dos termos da fórmula e o nosso primeiro exemplo. Numa PG temos o A5 igual a 64 e o A1 igual a 4. Quero determinar a razão. Ok? Então eu pego as informações do problema, jogo na nomenclatura da fórmula e depois fica mais fácil de jogar os valores lá dentro da fórmula. Então, o meu último termo vale 64, o meu primeiro termo vale 4. Se o meu A5 vale 64, significa dizer que a minha PG tem 5 termos. Quero calcular o quê? Quanto vale a razão, ok? Bem, então jogando lá, o meu último termo é 64, o primeiro termo vale 4, que é quem eu quero, o número de termos é 5 menos o 1. Resolvendo primeiro aqui, eu tenho 64 igual a 4 vezes o Q elevado na 4. Eu tenho que agora iniciar o processo de começar a isolar esse Q. Então o primeiro número que eu tiro aqui, é o 4. Porque ele não tem nenhuma letra vinculada a ele. Então, eu jogo ele para o outro lado da igualdade, trocando a operação que ele está fazendo aqui com o Q. Como ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. Vejam que o meu Q agora elevado na 4 já está sozinho aqui do lado. Mas depois eu ainda tenho que tirar este expoente aqui, ok? Então, 64 que divide 4 vai dar 16, que é igual a Q elevado na 4. O que eu tenho que fazer aqui agora? Eu posso pegar esse cara aqui e decompor ele em fatores primos, para ver se eu acho uma potência que tenha o mesmo expoente do que aqui, ou seja, o 4. Como esse cara aqui é um número par, eu posso começar a dividir por 2, porque o nosso primeiro número primo é 2. Lembrando, né, o que é um número primo? É aquele número que só pode ser dividido por 1 e por ele mesmo. E o primeiro número primo é o 2. Então 16 que divide 2 é 8, 8 que divide 2 é 4, 4 que divide 2 é 2, 2 que divide 2 é 1. Então, eu tenho aqui somente o 2, então ele é a minha base e a quantidade de vezes que eu tenho ele repetido aqui será o meu expoente. Então eu posso escrever o 16 desta forma aqui, 2 elevado na 4. Se observarmos, nós temos 2 elevado na 4 igual a minha razão elevado na 4. Como eu tenho o mesmo expoente, eu posso pegar e cortar esse expoente. Então a minha razão aqui vai ser 2 positivo. Se eu substituir, pegar essa razão e jogar lá no meu primeiro termo, e pego esse primeiro termo vezes a razão, eu acho o segundo. O segundo termo vezes a razão, eu acho o terceiro. O terceiro termo vezes a razão, eu acho o quarto. O quarto termo vezes a razão tem que dar o meu quinto termo aqui. Ok? Bem, agora nós vamos calcular o número de termos. Então eu tenho o seguinte exemplo. Quantos termos possui a PG, onde o A1 é igual a 6? O AN, ou seja, o último termo, ele assume o valor de 384 e a minha razão é 2. Quantos termos eu tenho nessa minha PG? Ok? Então já estava aqui, já colocado no formato já da fórmula. Só repetir aqui para facilitar. Então, quem é o meu último termo? Eu sei o valor dele, mas não sei a posição dele. Então, é justamente quem eu procuro, o N.
O meu último termo assume o valor de 384. O meu primeiro termo assume o valor de 6. A minha razão é 2 elevado na n menos 1. Então, quem eu quero é esse cara aqui, ó. Ok? Bom, então agora eu vou iniciar o processo de começar a isolar aquele expoente n menos 1. Quem é que eu mando para o lado de cá primeiro? Eu vou mandar o 6, porque ele está sozinho. Qual é a operação inversa da multiplicação? Divisão. Então, eu tenho 384, que divide 6, é igual a 2 elevado ao expoente n menos 1, ok? Então, 384 que divide 6 é 64. Tudo isso é igual a 2 na n menos 1. Então, vejam bem agora. Como eu tenho n aqui na menos 1 no expoente, eu tenho que dar um jeito de eliminar esta base aqui. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Vou pegar o 64 e decompor em fatores primos para ver se o que eu acho eu consigo colocar na base 2. Então, lembrando, o número primo, né, é aquele número que ele é dividido por 1 e por ele mesmo somente. Então, o 2 é um número primo. 64 por 2 dá 32, por 2 dá 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Então, eu tenho aqui o número 2 sempre é o mesmo valor, então eu tenho 2 elevado na 6, porque eu repeti o número 6, o número 2, desculpe, 6 vezes, ok? Então, agora eu tenho, de 64 igual a 2 na n menos 1, eu tenho 2 na 6 igual a 2 na n menos 1. Potências de mesma base, eu corto a base, só vou trabalhar com os expoentes, olhem só. Então, cortei as bases que eram 2, ficou 6 igual a n na menos 1. Agora, para mim deixar esse n sozinho, eu tenho que pegar aquele menos 1 e trazer ele para o lado de cá da igualdade. Qual é que é a operação inversa da subtração? Soma. Então, esse cara aqui de negativo, ele passa positivo. 6 mais 1, o meu n é 7. Então, essa minha PG, onde o meu primeiro termo vale 6 e o meu último termo vale 384, com uma razão é igual a 2. Esse meu último termo aqui, ó, de valor 384, ele é o meu sétimo termo da minha PG. Ok? Deem uma entrada lá no canal pré-prova, se inscrevam, deem uma curtida para ajudar o canal. Ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo.